A gente vai trazer de volta, como eu falei, nossas bolsistas, e como vocês vão perceber, um painel todo de mulheres, então fica até mais especial estar aqui com várias cientistas brasileiras nesse painel. Então, Luciana, eu queria te apresentar um pouquinho. A Luciana, como vocês já me ouviram falar, ela foi uma das nossas premiadas do Prêmio Cientista, que honra mulheres brasileiras fazendo ciência nos Estados Unidos. Ela é postdoc na Harvard Medical School e ela já teve, lógico, veio do Brasil, mas teve várias bolsas internacionais, como, por exemplo, no doutorado, ela foi para o Instituto Pasteur, em Paris. Então, é um super prazer te ter aqui, Luciana, e falar um pouquinho mais do seu background em imunologia, como você entrou nessa área de imunologia, e falar um pouquinho do que você faz no seu pós-doc, antes da gente chamar as meninas para o palco. Oi, Márcia, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, né? Principalmente aí representando o Prêmio Cientista, né? Mulheres na Ciência, num painel todo de mulheres na ciência, que tem uns desafios particulares aí. Não, então, a minha carreira, né, como a Márcia disse, eu sou imunologista, né, eu comecei já no colégio técnico da UFMG, antes de entrar na faculdade, eu já fazia meus projetos de pré-iniciação científica, então acho que é curiosidade, eu acho que todo brasileiro nasce com uma pulga atrás da orelha, né, então, desde muito cedo eu já sabia o que eu queria, né? Entender, aprender. Acho que até hoje estou fazendo isso, estou aprendendo. Né? Então, aqui nos Estados Unidos, no meu pós-doc, eu trabalho com as infecções do trato respiratório, principalmente causadas por influenza e Streptococcus pneumoniae, o papel da inflamação na patogênese dessas infecções e como modular essa resposta para tentar, né, ter melhor prognóstico aí dessas doenças que podem ser letais. Nossa, Luciana, super importante isso. É exatamente isso que a Bolsa Bridge está dando suporte a projetos, não só às pessoas. Às vezes as pessoas me perguntam como que essa bolsa funciona, assim, como que isso beneficia as pessoas? Bom, a bolsa permite que os bolsistas comam, né, paguem o aluguel, essas coisas, mas também por trás disso tem uma coisa muito maior, que é o que você está falando aí. Trabalho como o seu, por exemplo, trazendo benefícios, né, que às vezes as pessoas falam, de onde que vem? Então, um teste novo, uma terapia nova, e então é exatamente isso também, o impacto vem do impacto do trabalho que vocês estão fazendo, e essa bolsa, ela está apoiando essa continuidade que vocês fiquem na ciência, né? Então, é muito legal, obrigada. E aí eu vou deixar agora você chamar o painel e eu vou falando com vocês aqui no chat. A última coisa que eu vou falar, bom, como vocês veem, eu não sou profissional, apresentadora profissional, mas eu vou tentar o meu melhor hoje aqui. Se vocês tiverem pergunta, põem perguntas no chat. E depois da nossa conversa com a Luciana, com a Lena, a Isabela e a Jéssica, a gente vai fazer breakout rooms. Então, eu vou colocar aqui no chat, depois que eu terminar de falar, um link para o Zoom, que vai, depois desse evento, a gente vai continuar numa sessão de network. E as nossas palestrantes vão ficar para conversar com vocês. E a gente tem um pouquinho também essa oportunidade de diálogo. Mas a gente pode começar a dialogar já durante o painel, e aí vocês podem colocar questões no chat, e a gente vai tentando responder durante o painel. Então, com isso, Luciana, todo seu agora. Obrigada, Márcia. Bom, é um prazer, né, convidar as minhas colegas aí, né, de ciência, a Isabela Lemos, a Jéssica Plácido e a Lena Schmicke, se eu pronunciei certo, eu tentei, né, para todas aí aparecerem para a gente começar a conversar. Uma característica que eu tenho certeza que todas elas têm, né, e que o prêmio, né, e
essas bolsas, né, que a Dimensions of Science proporciona para essas pesquisadores levem-se em consideração, que é ter resiliência, criatividade e querer avançar a ciência em diversas maneiras, né? Então, o cientista brasileiro tem essas características, e a Lena, apesar de ter o pezinho na Alemanha, também é nossa, do Brasil, né, Lena? Também está aí fazendo bonito na Universidade de São Paulo. E então, assim, eu vou parar de falar um pouco e deixar elas se apresentarem, porque, pelo que eu passei o olho no currículo delas, são apenas 3 feras em várias áreas aí. Então, se você quiser, Isabela, começar a nossa conversa, fala um pouquinho aí para a gente de como foi sua carreira até aqui. Olá, pessoal, boa noite. Queria primeiro, né, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, com o pessoal da Dimension Science de novo. Muito legal acompanhar o trabalho de vocês, tá podendo trocar aqui de novo, né, porque foi uma experiência incrível, uma troca incrível, e continuar acompanhando e poder estar participando de novo é uma felicidade. Então, eu sou formada em biotecnologia, né, sou biotecnologista. Eu acho que eu, como você, assim, desde criança, também sou muito curiosa, sempre soube que queria uma área, assim, de ciências biológicas, gostava muito de desenho de cientista, laboratório de Dexter, essas coisas, né, de aprender, sempre fui assim. Então, quando chegou a hora de escolher, né, a faculdade, o curso de graduação, eu me encantei muito é um curso ainda, né, hoje novo no Brasil ainda, mas era mais novo ainda quando eu entrei, e eu me encantei muito pela, pelo curso em si e o que ele poderia trazer, né, o que ele poderia trazer tanto para mim quanto para a sociedade em si, né, na área da ciência, da pesquisa. Então, eu me formei em biotecnologia na Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, e logo depois eu entrei para o mestrado na área de genética e bioquímica. Então, eu comecei na pesquisa, na iniciação científica, nos primeiros estágios da faculdade, com células-tronco, né, eu comecei nessa área, e aí no mestrado eu dei seguimento, continuei trabalhando com células-tronco do tecido adiposo, com foco na regeneração óssea. Então, eu fiz todo o meu mestrado com células-tronco, e no doutorado eu ia continuar dando sequência, né? O meu grupo de pesquisa na UFO era novo também, né? Surgiu, assim, mais ou menos na época que eu estava na faculdade também. Então, nós fomos construindo, assim, toda a linha de pesquisa, né? A professora Vivian, em parceria com o professor Luiz Ricardo, no laboratório dele. A gente foi construindo juntas e aprendendo juntas, né, e agregando mais gente, e eu fiz todo o mestrado com células-tronco, tecido adiposo para regeneração óssea, associando nanotecnologia, nanopartículas, polímeros, nanoestruturados, e aí veio o doutorado. Aí o plano inicial era dar sequência a essa nossa linha que estava crescendo, e os primeiros 2 anos eu trabalhei com células-tronco de tecido adiposo, mas com nanomaterial associado a um nanomaterial diferente, e fui até a qualificação, onde a gente conseguiu produzir uma patente relacionada a esse material, que tinha aplicação com as células-tronco, né, do tecido adiposo, e aí bem no meio da qualificação veio a pandemia da Covid-19, né? Então, o meu mestrado, tanto no começo do doutorado, eu tive bolsas de projetos de pesquisa. As cotas, como meu grupo de pesquisa era recente, então era um pouco complicado, às vezes, a gente participar dos editais e conseguir, né, o fomento. Então, eu consegui, a maior parte do tempo, bolsas de projetos, não das cotas, né, dos órgãos de fomento. E aí, na metade do meu doutorado, eu fiquei sem bolsa e veio a pandemia. E aí, nesse meio tempo, surgiu, né, o edital da Dimension Science, e o laboratório do professor Luiz Ricardo
né, que a gente até perdeu ele na pandemia para a Covid-19, estava fazendo trabalhos incríveis com Covid e várias outras linhas de pesquisa que ele tinha no laboratório dele, mas o laboratório entrou, né, na força-tarefa mesmo de enfrentamento da pandemia, com várias linhas de pesquisa, principalmente nas linhas de pesquisa para novos diagnósticos, novos tipos de diagnóstico. Então, veio a oportunidade do edital e da Dimension Science, eu estava sem bolsa, e graças a Deus, né, fiquei muito feliz, fui agraciada com uma das bolsas, e me inseri nessas pesquisas. Então, na metade do doutorado, eu troquei totalmente a minha linha de pesquisa, fui trabalhar com a Covid-19, principalmente com biologia molecular. Eu trabalhava muito com cultura celular, ensaios mais bioquímicos, e aí eu fui para biologia molecular e aprendi bastante, assim, foi uma oportunidade muito boa de sair um pouco da minha zona de conforto, aprender coisas novas e me abriu diversas portas, porque aí, com a bolsa, eu comecei a ajudar o pessoal no laboratório nas linhas que estavam presentes, e aí depois ele me repassou um projeto para eu usar no meu doutorado, né? E foi muito legal, porque aí quando acabou a bolsa da Dimensions, já abriu uma outra porta de uma outra bolsa de projeto, aí eu consegui terminar o doutorado com a bolsa e em parceria com uma empresa, que inclusive é a que eu trabalho hoje. Né? Quando terminou, quando eu defendi o doutorado, né, eu trabalhando com biologia molecular, o projeto era desenvolvimento de um novo tipo de diagnóstico para a Covid-19 e as outras síndromes respiratórias. Como os sintomas eram muito parecidos, né, e tudo muito novo, tinha poucas informações ainda, então, como estava tudo muito sobrecarregado, o sistema de saúde, era necessário a gente tentar diferenciar, né, e aí, em parceria com essa empresa privada, a gente desenvolveu esse novo teste, até estar em fase de realmente ser implantado como produto na empresa. E aí, no final, quando eu defendi, eles me chamaram para permanecer na empresa. E aí, eu defendi no ano passado, né, em novembro, e em janeiro eles me chamaram para ficar. E eu tô lá agora, assim, eu tô na parte operacional, porque eles fazem muitos testes moleculares de outras doenças, fazem vínculo genético, paternidade, mas estão investindo muito em pesquisa, em ciência, inovação, e aí eles me chamaram para ficar, e aí eu tô aí na parte operacional, mas também continuo aí desenvolvendo e me inserindo aí, né, nesses novos investimentos de pesquisa que eles estão fazendo. Que legal isso. Então, assim, olha, já passou aí por um monte de coisa que eu queria te perguntar mesmo. Ah! Como que foi essa transição? Porque realmente é isso, né? Foi uma ponte para você, essa Foi. bolsa, né? Então, Realmente, é uma ponte que mudou, né? Mudou até a cara do seu doutorado e agora uma carreira que você está construindo aqui para frente. Mas muito bacana. Eu sei que também, aí eu vou eu falei que eu ia falar da Jéssica antes, né? Mas eu vou lá na Lena só porque a Lena também está trabalhando com doenças respiratórias, né? E ela fez doençossoma, não sei se dá para falar isso, né? Nem em inglês eu vou saber, que é uma big data de doença, né? Se posso falar assim, mas trabalha muito com essa integração, né? De networks de proteínas, de genes, e aí relacionados às doenças respiratórias, e aí na Covid ela também veio com vários projetos, né, super legais que eu tive a oportunidade de discutir, né, anteriormente, durante as sessões de mentoria e de Data Club da Dimension Sciences durante a bolsa dela. Então, Lena, se apresenta e conta um pouquinho aí dessa sua jornada. Oi, boa noite, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, a oportunidade de estar aqui com vocês de novo, que já faz um pouquinho tempo que a gente participou do Bridges, né, do Scholarship, mas eu sou muito feliz que a gente está se reunindo de novo e conseguimos contribuir para outros bolsistas, para conhecer, para ficar e manter-se motivado na área de ciências. Então, meu nome é Helena, eu sou alemã, formada em medicina da Alemanha. Então,
eu sempre gostava de ciências naturais, assim, de biologia, química, principalmente. Na verdade, na infância eu queria ser chemist, tipo, trabalhando com química, achava ótimo fazendo experimentos com fumaça, com diferentes cores, essas coisas. Mas eu também gostava sempre do lado humano, que é as doenças, assim, tratar as doenças, as origens das doenças, o porquê atrás das doenças, cientificamente. Então, para combinar esses dois lados, eu decidi estudar medicina. Na faculdade já também fiz alguns trabalhos como iniciação científica, não tem esse termo, mas sempre participei em pesquisa e fiz meu doutorado na Alemanha, na área era de pediatria com imunologia, na área de imunodeficiências primárias para definir a causa genética de uma imunodeficiência chamada Hyper IgE syndrome. E assim eu comecei nessa área de imunologia, vinculado com genética. Eu sempre gostava da área genética, com dados assim, genéticos. Eu fui para um projeto nos Estados Unidos, depois da minha faculdade, para descrever uma nova mutação em outra imunodeficiência. Ali eu conheci meu marido, que era do Brasil, ou que é brasileiro. Então, assim começou. Por isso eu sou hoje em dia no Brasil. Depois eu fui fazer um postdoc aqui na USP, na mesma área de imunodeficiências primárias, trabalhando com pacientes que têm susceptibilidade ao paracoco, que é uma infecção fúngica aqui endêmica do Brasil. E a gente conseguiu descrever um caso que teve assim uma imunodeficiência específica lidando para a susceptibilidade ao fungo. Então, isso foi o projeto do meu pós-doutorado aqui com o professor Condino, na USP. E depois, um tempo, a gente voltou para a Alemanha, eu comecei a minha carreira na área clínica, fazendo parte da residência médica lá na Alemanha. Mas lá eu fiz na área clínica médica geral, com um pouquinho de reumatologia. Então, eu entrei na área de imuno com autoanticorpos, com doenças autoimunes, na área clínica só. E quando a gente voltou para o Brasil, eu ainda não fiz a revalidação do meu diploma aqui no Brasil, eu sempre trabalhei como pesquisadora. Então, eu entrei de novo na área de pesquisa com um projeto que era mais na área de imunodeficiências também, com doenças hiperinflamatórias. É uma doença HLH, uma doença também que pode ser causada geneticamente como imunodeficiência. Mas logo entrou a pandemia, eu não conseguia fazer experimentos. E assim eu decidi entrar na área de imunologia de sistemas, analisando dados de RNA-seq, principalmente, proteoma, trabalhando, conhecendo esses networks de genes que são atrás das doenças inflamatórias e infecciosas. E assim como o COVID também entrou nessa área de inflamação, hiperinflamação e infecção, a gente analisou dados de COVID já publicados e comparando com outras doenças infecciosas, como sepse, infecciosas pulmonar ou viral e também outras doenças hiperinflamatórias. E a gente conseguiu publicar um paper com isso sobre assim, imunologia de sistemas, colocando networks de genes e que podem potencialmente ser biomarcadores para infecções, hiperinflamações e infecções associadas assim. E também durante a pandemia que a gente teve, assim, foi uma fase difícil, sim, para todo mundo,
mas a gente teve, não é sorte assim, mas durante o tempo na Alemanha, meu marido teve fortes colaborações com a Alemanha, e Estados Unidos e Israel, e eles entraram em contato e mandaram dados para a gente para analisar, dados de autoanticorpos em COVID. Então, esse foi também um trabalho principal que eu participei. A gente conseguiu publicar, e no final disso, quando estava assim, a gente já estava quase publicando, mas o meu projeto tinha acabado, o financiamento. Eu não tinha outra opção nesse momento, e entrou a Dimension Science, que me ajudou para continuar trabalhando com esses projetos, terminando esses. Eu comecei a orientar também outros alunos, porque como eu já sou postdoc senior, eu precisava avançar na etapa, então o Dimension Science me ajudou muito para ter confiança disso, para continuar ter mais confiança que eu posso ser orientadora aqui no Brasil, também médica, porque eu estava na fase de revalidar o diploma aqui também, e para continuar assim, para não desistir de avançar na carreira, mesmo às vezes que é demorada, assim, como eu tenho filhos pequenos, que eu tenho família, então é tudo, é um tempo diferente do que antes que não tinha família, mas faz parte. E é um tempo diferente fazendo ciência maravilhosa, né? Porque eu li mesmo, um dos papers que você falou aí, eu recebi no meu e-mail como indicação, um trabalho bonitaço, muito legal, parabéns, viu, pelo trabalho. E assim, a gente vê como, tanto para a Isabela quanto para a Lena, o caminho nunca é linear, né? Às vezes a gente acha que vai passar, não vai ter mais jeito. E aí, o que é interessante é que as duas pontuaram a Dimensions of Science nesse ponto, né? Nesse ponto de um momento ali de necessidade ali para avançar a ciência, teve aí uma ponte que ajudou a continuar um projeto e que tem relevância não só agora para a Covid-19, né? Mas também para abrir todas as infecções respiratórias aí, tanto para diagnóstico, né, a parte biotecnológica, desenvolvimento, mas também o entendimento da doença, aprender com a doença, aprender com os pacientes, né, olhando o micro para entender o macro, muito bacana. É muito legal. E aí, agora, assim, um projeto também que como tu falou, mind-blowing, né? É o trabalho da Jéssica, né? Jéssica Plácido. A Jéssica, ela é educadora física, vou deixar ela falar um pouco dela, mas faz um trabalho super interessante de aspectos neurocognitivos, né, Jéssica? Fala aí, conta pra gente aí como é que foi por que você chegou nessa história aí como educadora física? Olá, pessoal, boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer aí o convite. É um prazer estar mais uma vez aqui com a Dimension. Todo mundo realmente tem essa sensação, nossa, como ela, de educação física, está trabalhando com neurociência, com saúde mental. Mas quando começa a conversar, as pessoas entendem um pouco melhor, né? Então, eu sou educadora física e tenho um mestrado, né? Completei meu mestrado de saúde mental e agora também estou fazendo meu doutorado de saúde mental. O meu mestrado, eu trabalhei com biomarcadores motores, né, na identificação de transtornos neurocognitivos, ou seja, porque quando a gente pensa em transtornos neurocognitivos como a depressão, a ansiedade, a demência, a gente pensa geralmente, aquela pessoa que está com doença de Alzheimer, a gente vai ver um declínio na memória, né? Só que não é só isso. Aquela pessoa com depressão, a gente vai ver que ela vai apresentar tristeza, mas não é só isso, né? A gente também consegue ver marcadores motores em todas essas doenças, né? Porque para você completar a sua marcha, você também precisa de função executiva, de memória, só para poder caminhar, né? A caminhada é um ato muito complexo. Então, dentro disso, a gente estuda como esses testes que são, de certa forma, fáceis, porque um teste de caminhada você precisa de um cronômetro para você medir o tempo que aquela pessoa vai e volta em 2 metros, né?
Então, são testes muito simples. Se você for fazer um teste de força de membros inferiores, você precisa de uma cadeira e pedir para aquela pessoa, durante 30 segundos, sentar e levantar o máximo de vezes que ela conseguir. E você consegue descobrir ali informações, não só físicas, como cognitivas. Hoje a gente já tem uma literatura bem densa, falando que pessoas com depressão, pessoas com ansiedade, pessoas com demência, elas têm um comprometimento na marcha, elas têm um comprometimento da capacidade aeróbica, elas têm um comprometimento da força e, principalmente, um comprometimento na navegação espacial, que foi a minha variável principal do mestrado, né? A navegação espacial era essa nossa capacidade de deslocamento no espaço, que a gente também pensa em memória, né? Como eu posso me lembrar o caminho da minha casa? Mas não é só isso. Você coloca o seu corpo quando você está navegando. Logo, você precisa de marcha, você precisa de equilíbrio, todas essas valências físicas de uma forma complexa, porque elas vão interagir também com a memória e com a função executiva, para realizar a navegação espacial. E a gente sabe que a navegação espacial, principalmente na doença de Alzheimer, no comprometimento cognitivo leve, ela é uma das primeiras marcas, né? Até mesmo antes da falha da memória, acontece uma falha nessa desorientação do espaço e do tempo. Então, eu tenho um teste que é um teste de labirinto, que a gente faz esse teste, a gente usa, na verdade, um papel, né? A gente não precisa de muitas coisas. É um labirinto que a gente faz numa lona, e esse teste a gente viu, investigando aí a sensibilidade, a especificidade, a gente usa muito, hoje a gente está usando muito técnicas de aprendizado de máquina para entender como esses testes podem diferenciar esses indivíduos, de indivíduos saudáveis com comprometimento cognitivo, porque principalmente o comprometimento cognitivo, ele é muito difícil de ser encontrado. Na verdade, quando você vai identificar aquele idoso, ele já está num processo de demência, né? E aí a gente perde muito o que seria da funcionalidade daquele idoso, de intervenções de tratamento, porque a demência, hoje ela é um transtorno, a gente não tem cura para a demência. Mas o comprometimento cognitivo leve, a gente ainda tem aí a possibilidade de estabilizar a funcionalidade daquele idoso. Ou seja, aquele idoso ele não vai precisar de um cuidador com ele, aquele idoso ele ainda vai conseguir se manter ativo dentro da sociedade, então é muito importante. E a gente faz isso através de questões que são muito ecológicas, né? A gente não usa muito de dinheiro para fazer essas intervenções. Então, basicamente, o meu mestrado foi sobre isso, biomarcadores motores. Já o meu doutorado, eu acho que foi uma evolução minha como uma mulher negra dentro da pesquisa, ou seja, entender que não é só o cognitivo, que não é só o físico, mas o lugar que você ocupa na sociedade, ele também vai falar muito sobre a sua saúde, né? São as determinantes sociais dentro da saúde. Então, no meu doutorado, hoje que eu estou fazendo, eu peguei um conceito que é o conceito de capacidade intrínseca, que vai aí unir tanto a capacidade física quanto a capacidade psicológica do indivíduo, capacidade cognitiva. É um domínio que a Organização Mundial da Saúde lançou para falar sobre o envelhecimento numa versão que não é só da ausência de doença, porque a gente acha que o envelhecimento saudável está ligado àquele idoso não ter doença. Mas a capacidade intrínseca, na verdade, ela vai falar o seguinte, para aquele indivíduo envelhecer saudável, ele só precisa manter a funcionalidade dele. E isso a gente pode proporcionar até para aquele idoso que tem um comprometimento cognitivo leve ou algumas coisas do tipo, né? É só a gente manter aquele ambiente funcional. Então, eu peguei esse conceito de capacidade intrínseca que eu estou estudando através dos viés aí de raça, de gênero, ou seja, a gente acabou de ter um estudo aceito que ele fala sobre isso, né? Que mulheres negras, mulheres idosas negras, têm 5 vezes mais chance de apresentar um declínio cognitivo do que um idoso homem branco, né? Uma mulher idosa negra, ela tem 2 vezes mais chance de apresentar aí sintomas depressivos quando comparado ao idoso homem branco. Então, esses corpos não estão partindo do mesmo local. E mais do que isso, a gente descobriu questões sobre o acesso à saúde. A gente viu que no domínio sensorial chamou a nossa atenção porque eles tinham menos chances de apresentar algum declínio auditivo e visual. Só que o que a gente fez, na verdade, a gente perguntou se eles tinham sido diagnosticados, né? E a gente falou, não, mas espera aí. E fomos olhando algumas outras variáveis. E aí a gente entendeu que esses
idosos, eles são os que mais dependem do sistema de saúde público, eles são os que mais se sentem discriminados numa consulta, ou seja, eles demoram para ter uma consulta, e quando eles têm uma consulta, eles ainda se sentem discriminados. O acesso ali à saúde já está completamente prejudicado. Aquele idoso não vai conversar daquela mesma forma quando ele está vendo que o cuidador, ou seja, aquele profissional de saúde, está apresentando ter medo dele, por exemplo. Então, não é o mesmo acesso que a pessoa tem à saúde. E, além disso, a gente viu que, apesar deles apresentarem mais sintomas depressivos, eles possuem menos diagnóstico de depressão, né? Então, essas pessoas, elas não partem do mesmo local. E se a gente quiser falar de envelhecimento saudável, porque a gente está na década do envelhecimento saudável, segundo a Organização Mundial da Saúde, a gente precisa entender, né, essas relações entre raça, gênero e os desfechos de saúde. E é isso que hoje eu estou fazendo no meu doutorado, né? E o papel da Dementia foi crucial, porque foi exatamente nessa mudança de fase do mestrado para o doutorado, né? Eu não tinha bolsa, eu não tinha como me manter ali dentro da minha pesquisa, né? Do meu dia a dia da pesquisa. E a Dementia chegou como essa oportunidade e foi o que me manteve, porque assim que a Dementia terminou, eu consegui a minha bolsa de doutorado, né? E, além disso, abriram-se as portas, né? Porque hoje eu não só trabalho com a educação física e saúde mental na perspectiva da pesquisa, como também eu trabalho dentro de uma clínica psiquiátrica, né? Como educadora física, dentro de uma equipe multidisciplinar, trazendo aí o exercício físico para essas pessoas, prescrevendo o exercício físico como uma forma de intervenção para essas pessoas, né? O que é bem interessante. Mas, enfim, seria isso. Incrível, incrível, assim, o social, e aí, olha só, a perspectiva social impactando o biológico, né? Então, esse entendimento e saber identificar essas nuances, que a gente é uma ciência só, né? Eu brinco esse tempo inteiro, é uma ciência só, não existe ciência, a gente divide só para entender melhor, mas, na verdade, é tudo conectado, né? Então, assim, entender as ciências sociais, o histórico, né? O que foi, como essa sociedade se montou ao longo dos anos, com N problemas, né? N níveis de problemas aí que você está identificando através de, né, método científico, isso é incrível. E eu acho que o mais legal ainda que eu comecei falando, você começou falando e a gente termina falando, né? Uma educadora física que montou toda uma estrutura, tá vendo? Então, eu acho que é muito legal isso, porque toda a parte que você aprendeu, toda a sua bagagem de conhecimento, né, de tudo, de biomecânica, de desenvolvimento motor, de tudo, você poder aplicar aí no campo também na neurociência, né, que faz todo sentido, né? Como você disse, o andar já é complexo. Então, esses pequenos problemas são, às vezes, os mais difíceis da gente resolver. E assim, e aí, Jéssica, eu vou começar com você, que você já está aí com a boca na botija. Qual que é a sua motivação para fazer ciência? Qual que é a sua maior motivação? Agora, sim, fica até feio te perguntar isso, porque você deu um motivo tão nobre, né? Mas, assim, eu quero ouvir da sua boca, com as suas palavras aí, qual que é a sua motivação para fazer ciência? Eu sempre fui uma pessoa uma criança que perguntava muitas coisas, né? Eu tinha muitas dúvidas, então eu lembro de uma época da minha vida que a minha irmã mais velha chegava a me pagar para eu parar de perguntar os porquês, tipo, por quê? Porque ela me pagava para eu parar de perturbar a vida dela com porquês. Então, eu sempre perguntei muito sobre as coisas, tanto que na minha graduação eu queria algo com história, jornalismo, eu fui para educação física porque eu tinha um histórico com atividades físicas, então eu fui para a educação física. Mas hoje, o que me deixa na pesquisa é exatamente saber que a possibilidade como cientista, cientista, professora, construir um mundo melhor, né? Porque falar sobre essas vozes, são pessoas que não são ouvidas, né? Então, dar vozes a essas pessoas, a esses corpos, mostrar que, olha, a gente está falando de saúde, a gente precisa observar algumas questões, a gente precisa observar raça, gênero, situação financeira, né? Então, dar vozes a essas pessoas que, infelizmente, não são ouvidas, porque se você pensar numa mulher negra idosa, olha quantas intersecções ela tem ali na vida dela. É o idadismo, é o racismo, é o machismo. Se essa mulher for LGBT, então,
aí é que ela é mais invisível ainda. Então, é um pouco, talvez, sonhador, mas eu acho que é isso que hoje me mantém na pesquisa, essa possibilidade de fazer do nosso país um pouquinho melhor, um país um pouquinho mais igualitário. Eu acho que é isso que me mantém na pesquisa com não esse sangue no olho, mas esse brilho no olho de fazer pesquisa hoje no nosso país, porque, infelizmente, se a gente for olhar a nossa realidade, é difícil caminhar, né? Mas quando observo por essas questões, eu não consigo me ver fazendo outra coisa na vida que não seja isso. É engraçado, né? Acho que todo cientista tem essa, pelo menos eu tenho também, né? Assim, às vezes achar que é difícil caminhar, mas esse caminho que a gente está traçando, né? Esse passinho que a gente está dando todos os dias, e pode ser um passinho do tamanho de uma formiga, impacta de alguma maneira, né? O todo. Então, eu concordo com você plenamente. Não acho que é sonho, não. Eu acho que é fazer acontecer. Não quer dizer que a gente vai mudar tudo, né? A gente nem espera mudar tudo do dia para a noite, mas acreditar que é possível mudar é o passo. Muito bacana, viu? E você, Isabela, qual é a sua maior motivação, assim, se você pudesse falar em linhas gerais, assim? Eu acho que eu concordo muito com o que a Jéssica falou, né? Levar para a sociedade, né, um pouco de mudança. E, assim, no meu caso, né, que eu entrei na força-tarefa do Covid, né, foi até uma das coisas que até perguntaram no processo seletivo, né, eu acho que a gente que trabalha com ciência, eu acho que a maior vontade, porque às vezes a gente fica lá dentro do laboratório, né, tentando fazer nossos esforços lá, e às vezes as coisas acabam parando, é difícil às vezes caminhar, e quando você tem uma oportunidade de fazer algo que seja, assim, efetivo, que vai chegar de uma maneira rápida ali, né, direta, então, eu acho que me despertou muito, eu já tinha essa vontade, mas acho que trabalhar nessa força-tarefa e essa mudança de projeto, trabalhar com algo assim que foi muito efetivo de chegar direto, assim, que eu acho que o sonho da gente é sempre que as coisas que a gente pesquisa, que a gente trabalha, cheguem, né, nas pessoas, na sociedade, né? Então, eu acho que é muito o que a Jéssica falou, o que você falou, né? Pequenos esforços aí que a gente vai caminhando e conseguindo levar a coisas melhores, inovações, trazer qualidade de vida para as pessoas, né? Eu acho que o sonho de todo cientista é que um pouquinho do que a gente aprende, a gente poder passar para as outras pessoas, inspirar outras pessoas e abrir portas para outras pessoas desenvolverem em outras coisas também, né? Com Acho que é certeza. isso. Eu vou ser até um pouco, assim, depois de duas pessoas falando, assim, coisas maravilhosas e super, né? Agora vai ficar até feio para mim, mas eu vou falar assim mesmo. Acho que a minha maior motivação é um pouco egoísta, eu sei, mas é a vontade de aprender, sabe? E acho que eu acordo de manhã querendo aprender, querendo saber alguma coisa, sabe? Então, eu acho muito, eu acho que a ciência para mim virou meio que um vício. A gente fica querendo fazer mais para aprender. Claro que o objetivo, né, se a gente para e pensa, são essas duas pessoas que estão falando aqui com vocês. Mas acho que a minha motivação, a minha maior, assim, como diz a Jéssica, o sangue no olho, o brilho no olho, é a vontade de... Porque nunca acaba, né? É uma coisa que nunca acaba. Acho incrível isso. Mas com certeza eu acho que é a base, né? A vontade de querer aprender mais, assim, e ver como todas as coisas são sincronizadas e perfeitas, existe um processo, existe um detalhe, existe uma coisinha, descobrir uma coisinha nova aqui, outra ali, que abre um leque enorme para várias outras coisas. Acho que isso é a base, né? E aí junta com todos esses outros propósitos e é isso aí que move, né? Com certeza. E você, Helena? Oi, tudo bem? Assim, a motivação de ciência é sempre também, assim, concordo com vocês, assim, de porquê atrás das coisas, não só doenças, mas mecanismos biológicos, virais, bactérias, como funciona a vida aqui nesse universo. Então, isso é com certeza uma grande motivação fazer a pesquisa. Também na área de medicina, eu acho que um médico tem que saber tratar as doenças, saber se lidar com o paciente,
mas também sempre se atualizar na pesquisa para saber o que está acontecendo com os cientistas de ciência assim, básica, para complementar isso, para aplicar e usar, para fazer essa conexão entre direto com o paciente, mas também com pesquisa. Isso, às vezes, eu sinto falta isso ainda, de conectar os institutos de biomedicina com os médicos. Aqui eu acho que talvez é um sonho, uma coisa que eu quero conectar isso, eu quero conectar a barreira, assim, às vezes o médico pensa que, eu sou médico, não precisa, ou faz pesquisa, é difícil, um desafio fazer a carreira médica e, no mesmo tempo, uma carreira cientista, é diferente do que um cientista, diferente do que um médico que trabalha clinicamente, principalmente, mas é muito importante. Então, é também muito importante de quebrar essas barreiras, de pensar que um médico é melhor do que o outro, um cientista é melhor, não tem nada disso. Eu aprendo muito com assim, biólogos, biomédicos, tanto faz, que a gente trabalha na mesma área, e a aprendizagem é a maior motivação, aprender e ensinar para outros, assim, porque eu acredito que quando você ensina, você também aprende para você mesmo. E também no Brasil, assim, às vezes pessoas me perguntam, o que você está fazendo, o europeu no Brasil, assim, você... Não é o contrário, normalmente, que acontece, né? Que o brasileiro vai para... É o clima, né? É o clima, fala aí. É o clima, é a família, com certeza, mas também que aqui tem pessoas, igual como na Europa, como nos Estados Unidos, tem pessoas incríveis, com mentes incríveis, que podem fazer pesquisa incrível no mundo. Às vezes, se falta uma verba para fazer um experimento, uma dificuldade, eu acho até as pessoas têm mais, assim, não sei, tem um jeito de fazer, são mais criativos e conseguem fazer, publicar, assim, às vezes falta um self-confidence, porque o que a gente faz aqui no Brasil, eu sempre falei, o laboratório que eu trabalhei na USP, eu fiz a mesma coisa do que nos Estados Unidos ou na Alemanha, não fui diferente. Sim, às vezes demora a receber um reagente, uma coisa demora mais, mas no final foi o mesmo nível, assim. Então, isso eu acho importante também, assim, levantar um pouquinho esse credenciamento, ou não sei, para acreditar em si mesmo. E agora entrando nessa área de data science, né, que é uma grande oportunidade que não demanda muito recursos, tem que ter um computador boa, é só isso, não precisa recursos, porque, assim, depois de analisar dados, também vem para verificar, fazer os experimentos no laboratório. Mas a análise assim, você faz na bioinformática, no computador, e faz em qualquer lugar do mundo. Hoje em dia tem acesso em nuvens, em servidores que não precisam ser daqui, então isso facilita muito. E está crescendo muito essa área, também durante a pandemia, como todo mundo precisava trabalhar em casa, muitas pessoas entraram nessa área de análise de dados, e é muito interessante também, porque existe já muito dados. Isso também que você pode reutilizar, é sempre descobrir uma coisa nova, porque existe um monte de dados que mesmo um já olhou de um jeito, você olhando e integrando outro jeito, você acresce um conhecimento. Então, isso... Pergunta, né? A pergunta que você faz para aquele conjunto é diferente, né? É. Então, isso que a ciência traz, eu acho importante, é muito interessante e motivador. Eu achei interessante porque, tudo isso, eu acho que constrói mesmo os fundamentos, né? Porque, se eu pudesse sumarizar aí, a Jéssica falou de impactar, né, a sociedade, trazer uma melhoria para a sociedade, de alguma maneira, né, melhorar, né, resolver algum problema na sociedade.
A Isabela trouxe trazer um produto, né? Realmente levar para essa sociedade uma inovação, uma tecnologia que vai ajudar a atingir esse objetivo, né? De impactar uma vida, né? De alguma maneira. E a Lena trouxe aí a quebra dessas barreiras, tanto barreiras do cientista, né, do cientista com ele mesmo, de não se acreditar, né, principalmente essa síndrome aí do brasileiro achar que não dá conta, né, que é muito pior, mas, por outro lado, também a quebra entre essa conexão, né, o hospital, o bedside e o lab, né, a bancada, né, a bancada e o leito do hospital. Então, eu acho que é isso que são os fundamentos mesmo, essa motivação. E aí eu já trago aqui agora, assim, que a Lena começou com isso, e é uma das minhas dificuldades, assim, como cientista. Talvez para as outras pessoas também sejam, vamos pensar aí. Que é a síndrome do impostor mesmo, né? Eu acho que várias coisas que eu me barro de fazer, de me atrever na ciência, às vezes porque eu falo, não, eu não consigo, não é para mim, não mereço isso, não é isso. Então, acho que a minha dificuldade, e a dica fica aí para quem estiver começando, então essa é a minha dificuldade, a minha dica é que tenta, sabe? Acredita no que você pode fazer, né? Você acredita em você primeiro. E assim, resiliência é real na ciência, né? 90%, às vezes, né? 90% de falha para ter 10% de acerto, às vezes menos que 10%, né? E essa parte, poucas pessoas falam sobre, né? Então, fica aí, essa é meu desafio e a minha dica. E vocês, meninas, o que vocês acham aí qual é o maior desafio e uma dica, assim, sucinta, que a gente está com pouco tempo? Eu acho que se fosse falar dessa questão da síndrome do impostor que realmente bate, a gente está no Dimensions, então a gente está recebendo aqui pessoas, basicamente, que são minorias subrepresentadas na nossa ciência, então acho que é importante falar sobre essa questão, que às vezes a síndrome do impostor, ela vai surgir como surge em mim, da forma oposta, né? A forma tipo, eu preciso fazer de tudo e mais um pouco para provar que eu mereço estar aí, né? Então, às vezes a gente também pensar que a gente precisa ter um tempo para a gente, né? Que respirar, que ter um sábado para você dar um passeio, para você ir ao cinema, isso às vezes é o melhor que você pode fazer para você. Dizer não a certas demandas, às vezes é o melhor que você pode fazer para você, porque no meio de tantas coisas, a gente às vezes acha que a gente não merece estar ali, mas a gente merece estar ali, né? E a gente merece estar ali, e não só merece estar ali, mas como merece ter a nossa saúde física e mental preservada, né? Então, é muito mais sobre essas questões que eu gostaria de falar hoje, sobre preservar a sua saúde mental, preservar a sua saúde física, e saber que você merece um momento de descanso, e que às vezes é no momento de descanso que também vão surgir ideias maravilhosas, isso também pode acontecer, mas que descansar é necessário, fazer atividade física é necessário, e é tão necessário quanto estar sentado estudando, quanto estar rodando dados, é tão necessário quanto para a sua vida profissional. Então, é isso que eu gostaria de falar um pouquinho aí para vocês. Com certeza, sem viés nenhuma, né, Jéssica? Mas é provado cientificamente, você já sabe aí, né? Exato. Assim, vocês levantaram aí a questão da síndrome do impostor, né? E assim, é muito engraçado, porque quando saiu o edital, né, da Força-Tarefa do Covid que eu participei, no meu laboratório mesmo, mais 3 pessoas participaram do edital, né? E eu pensei, meu Deus, né? Eu já tenho, tô sem bolsa mesmo, mas vai acontecer eu permanecer e ir levando aos trancos e barrancos, né? E aí, quando saiu o resultado, tinha uma pessoa, assim, as outras pessoas também eram maravilhosas, mas tinha uma pessoa em especial que estava concorrendo, que tinha um currículo infinitamente melhor que o meu, né? E eu pensei, né, acho que não vai dar e tal. Quando saiu o resultado, eu pensei, gente, acho que esse negócio tá errado. Acho que esse resultado tá errado. Meu Deus, como assim, né? Então,
Voltando um pouquinho no que a Luciana introduziu, acho que é acreditar mesmo, enfrentar e participar, e participar das coisas, tentar pelo menos, sabe? Acho que foi uma das lições que ficaram muito assim nessa minha trajetória, principalmente com essa questão, né, da Bolsa da Dimensions, de enfrentar e tentar que a gente mostrar que quer e encarar também dá certo, né? Abre oportunidades. Acho que a gente tem que participar e mesmo com essa sensação aí, será que eu estou no lugar certo? Será que eu vou dar conta? A gente vai ir com medo mesmo que dá certo. E mesmo com um tempo diferente, né, Helena? Como é que é isso? Isso eu concordo muito, com certeza, com vocês, que não é de, assim, o que se manter motivado, não desistir, respira fundo, às vezes essa frustração ou demanda na ciência, que às vezes, dá muita ansiedade, assim, pode ser um trigger, né, para doenças mentais, mas a mente é um fundamento muito importante, como a Jéssica falou, a saúde mental é o principal para também você ter sucesso na sua pesquisa. Se você faz um experimento um dia e você fica tudo estressado, tudo agoniado, às vezes o experimento não vai dar certo, você perde seu dia, perde tudo, tem que refazer, então não adianta. Tem que ser bem com as pessoas em relação com você mesmo para ter sucesso e para lidar com essa frustração que acontece na ciência muito. Cada um conhece e sabe disso. Não é só de frustração de um experimento não funciona, mas de dinheiro, de pouco reconhecimento, de concorrência, assim, nesse sentido, ou colaboração, assim, eu sempre vejo, não é concorrência, é porque para cada um, na hora certa, acontece o que você bota como um semente, assim, sabe? Que na cada certa vai crescer a árvore, vai manifestar o seu sucesso que você se dedicou com saúde, assim, com uma vida saudável, porque ninguém consegue viver 24 horas ficando no laboratório. Vai enfraquecer a sua carreira. A maturidade também científica, né? Acho que isso também tudo faz parte desse crescimento, apesar de crescer dói também, né? E aí tem gente que acredita que a gente consegue crescer, né? A Dimensions está aí como prova e com, né, um time de voluntários tentando alavancar aí o crescimento dos cientistas, né, no Brasil aí com a Bridges. Então, né, agradecer aí a Márcia tanto pelo prêmio quanto pelas bolsas. Eu acho que a mentoria, esse networking, poder conversar com vocês, trocar figurinha, também isso conta demais. E eu acho que é isso, né? Essas mensagens ficam aí no final para a gente guardar no coração aí de quem estiver começando. E aí eu vou passar a palavra para a Márcia, que eu acho que ela quer dar um recadinho no final aí, né, Márcia? Super obrigada, gente. Obrigada por voltar. Voltem sempre. A gente adora esse papo aqui. E é isso aí, a Dimension Science, ela funciona assim, através de participação como vocês aqui, todos voluntários, fazendo um pouquinho. Então, adorei as mensagens. Cuidar de você mesmo, se dar chance, né? Não ter medo de estar lá. Eu sempre falo, 70% de vencer ou de sucesso é você aparecer, né? Estar lá, então o que a Isabela falou, vai lá, faz. Então, assim, vocês deixaram recados maravilhosos. Obrigada, Luciana, por voltar de novo, né? Porque ela participou também do DS Bridges 2021 na banca do Data Club, que é parte do nosso programa de mentoria. Então, se você quer aprender mais sobre o programa, visita o nosso website, tem a informação e a biografia de todos os bolsistas que passaram pelo programa até agora. E, assim, eu sempre que eu participo com vocês desses programas, eu fico, assim, super feliz, primeiro, de estar aqui, ser parte dessa comunidade.
E fico assim, como que se diz, honrada, né? Porque vocês estão fazendo coisas tão maravilhosas, pessoalmente e também com o trabalho de vocês. Então, eu agradeço e agradeço a todos que participaram hoje. Convido vocês para a sessão de network. Então, no chat,